Olá, tudo bem? Você sabia que praticamente metade da população adulta brasileira tem hipertensão? Pois é, e apesar de essa doença ser bem comum, as pessoas ainda têm uma ideia errada de que para tratar ou prevenir a hipertensão, basta reduzir o consumo de sal na dieta. E não é bem assim que funciona. Então, se você quiser entender alguns motivos que causam hipertensão e como prevenir, assiste o vídeo até o final. O meu nome é Vivian, eu sou estudante de nutrição pela Unicesumar e esse vídeo faz parte do meu projeto de extensão. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o que é a pressão e como ela funciona para a gente conseguir entender um pouquinho melhor esses mecanismos, né? Se você já foi medir a pressão no hospital ou em casa de alguma forma, você já deve ter visto que a pressão ela sempre tem dois números, né? Tem um número maior e um número menor. O que significa isso, né? O coração, ele faz dois movimentos. A gente sabe que o coração é um músculo que bombeia o sangue, né? E o coração tem um movimento de sístole, que é quando ele fecha para empurrar o sangue para fora, e o movimento de diástole, que é quando ele relaxa e o sangue entra dentro dele, né? Quando o coração faz o sístole, né, o movimento de bombear o sangue, esse sangue ele exerce, né, ele sai com uma certa velocidade e exerce essa pressão na artéria, que é chamada justamente de pressão sistólica, que é o número mais alto que aparece ali. Já a pressão diastólica é uma pressão mais baixa, porque quando o sangue está entrando ali de volta no coração, é lógico que seu sangue vai continuar circulando pelo corpo, mas ele está um pouquinho mais fraquinho, ele não vai com tanta força, então aparece um número menorzinho ali, que é a pressão diastólica, certo? Geralmente, para homens, né, a medida ideal ali é de 12/8, com algumas variações. Para mulheres, um pouquinho abaixo, ali por volta de 11/7. Né? Lembrando que a nossa pressão arterial, ela varia ao longo do dia. Ela vai variar dependendo se você está descansando, se você está fazendo uma atividade física, se você está relaxado, tranquilo, se você está estressado, fazendo algo que demanda atenção, né? O nosso corpo está preparado para essas variações ao longo do dia. E isso não significa que a pessoa tenha hipertensão. Para a pessoa ter o diagnóstico de hipertensão, ela precisa ter a pressão elevada sempre, certo? Por isso tem que ter uma medição constante para conseguir ter o diagnóstico. Então vamos lá, a gente já comentou que a hipertensão não é necessariamente excesso de sal, existem outras causas. Existem, lógico, causas de idade, de genética, quando a pessoa é mais idosa, tem uma genética que às vezes predispõe a pessoa a desenvolver uma hipertensão, porém existem hábitos de vida que a gente pode ter para prevenir. Quais são eles? Vamos lá. Então, primeiro eu vou falar quais são os vilões, né, da pressão arterial. O número 1 causador de hipertensão é o tabagismo, fumar, né? A gente sabe que fumar não faz nenhum bem para a saúde, a gente sabe que fumar faz muito mal e faz muito mal para a sua pressão. Porque a gente imagina que a artéria ali é só um tubinho, né? Mas não é. Ali no meio dos tecidos da artéria a gente tem um músculo, a gente tem uma musculatura lisa, que ela justamente dá uma apertadinha ou dá uma relaxada na artéria para fazer esse controle da pressão. E o tabaco, né, ele acaba causando um defeito ali nesse comando e o músculo fica mais tenso o tempo inteiro. Então, a pessoa que fuma, ela já tem normalmente a pressão mais elevada. Então, se você fuma, fica a dica, procure ajuda, tente parar de fumar, porque o seu corpo agradece. Outro motivo que pode levar a pessoa a desenvolver hipertensão, sedentarismo. A gente sabe, todo mundo sabe que fazer atividade física melhora o rendimento do coração, melhora a circulação, melhora a sua respiração, tá? E existem estudos que mostram, inclusive, que o exercício físico, principalmente o aeróbico, ele tem o efeito de reduzir a sua pressão nas próximas 24 horas. Olha só que interessante. Significa que se você fizer atividade física todos os dias, você vai ter a sua pressão reduzida todos os dias, né? Uma coisa bem interessante aí pra gente pensar sobre a nossa saúde presente e futura. Outro motivo que causa hipertensão, obesidade. A gente sabe que a obesidade é um grande problema e que as pessoas não levam muito a sério, mas quando você tá ali acima do peso, você tá com uma massa, né, com uma composição corporal que não é legal,
né? Essa composição, esse excesso de gordura, esse excesso de peso tá ali meio que apertando, né? Ela aperta seus órgãos internos, ela exerce ali uma certa tensão sobre as suas artérias, sobre as suas veias, sobre o seu corpo inteiro, né? Articulações e etc. A gente sabe que tem esse problema. Então, isso também pode levar a um aumento da pressão, tá? Outra coisa muito importante, né? E aí a gente tem um conjunto, né, de problemas metabólicos que são resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes tipo 2, que são meio que um combinho, né, que vem junto, elas vão evoluindo ao longo do tempo. Porque o que acontece? Se você tem um excesso de glicose no sangue, o seu sangue ele passa por dentro dos rins, né? Esse sangue cheio de glicose acaba ali causando algumas lesões nos seus rins. E aí o rim ele retém mais sal. Se ele retém mais sal, ele retém mais água. Se você tem mais sal e mais água no seu corpo, aumenta a sua pressão sanguínea, tá? Por isso que a gente fala, não é só o consumo do sal. Se você consome muito açúcar, o seu corpo retém sal, mesmo que você não esteja ali enchendo o seu almoço, a sua janta de sal. Então, tome muito cuidado com isso, certo? Então, aqui a gente já tem alguns hábitos de vida que, né, servem não só para hipertensão, mas para qualquer problema de saúde que você tem, que é não fumar, praticar atividade física regularmente, e manter uma alimentação adequada, né? Evitar excessos, evitar ultraprocessados, preferir alimentos naturais, né? Evitar o excesso de açúcar, certo? Se você adotar esses hábitos, você com certeza já vai ter o seu corpo muito melhor, a sua saúde muito melhor, e você vai prevenir não só a hipertensão, mas vários outros problemas de saúde. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha trazido alguma informação nova para vocês. E deixem aqui um like, um comentário, alguma dúvida se vocês tiverem, e sigam aí para mais vídeos em breve, tá ok? Obrigada, tchau, tchau!